Bom dia! Bom dia! 19º dia de estudos do livro de Provérbios. Nós estamos hoje no capítulo 19. Nossa, já trilhamos aí mais da metade do caminho, hein? Que coisa boa! Vamos aprender mais um pouquinho hoje? O que a Bíblia tem para nos ensinar hoje? Quais são as pérolazinhas que Deus quer falar ao nosso coração hoje? Vamos comer, vamos beber dessa água, vamos comer desse pão, para que possamos ficar ainda mais fortes, né? A palavra de Deus é um poderoso alimento. Do mesmo jeito que a gente não consegue ficar sem a comida física, né, para alimentar o nosso físico, do mesmo jeito que a gente não consegue sobreviver muito tempo sem água, sem alimento, o ser humano não consegue ser pleno sem a palavra, sem o direcionamento de Deus. A Bíblia, se você não sabe, ela é o manual do ser humano. Ela é o manual do fabricante. Quando nós recebemos algum tipo de móvel de móveis, né, para montar, o que é que vem junto com ele? Vem um manual, né? Um manual de instrução, como montar, qual parafuso usar, qual a peça que junta na outra, né? Assim? Pois é. A palavra de Deus é o manual para as nossas vidas, para que nós possamos entender, compreender qual caminho seguir, qual comportamento obter, né? O que a gente tem que adquirir, qual princípio a gente tem que priorizar, quais valores a gente tem que criar, tem que sustentar sobre esses princípios. E aí pronto. Sabendo aqui quais são as instruções, você com certeza vai montar a sua vida estruturada, como se monta um armário, um guarda-roupa ou qualquer outra coisa. Então, compreenda isso. Aqui tá todas as instruções necessárias para que você tenha uma vida abundante, para que você tenha uma vida firmada. Ah, Jussiara, quer dizer que eu não vou passar por problemas? Vai. Você vai passar por problemas, mas você vai ser um resolvedor, um solucionador de problemas. Jussiara, e aflições eu vou passar? Vai também. Mas tenha bom ânimo, porque Jesus ele já venceu o mundo. Ele te garante isso. No mundo você vai ter aflições, mas não se desespere. Não perca a esperança. Jesus ele é a nossa esperança. Ele garante que ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, não se desespere. Deus está com você. Jesus caminha conosco e mais, o Espírito Santo foi enviado e ele está dentro da gente. Ele nos guia, ele nos lembra de todas as coisas, quanto Jesus tem falado na sua palavra. Ele não nos deixa esquecer de absolutamente nada, tá? Ele é fiel. Ele é fiel. Vamos lá, vou começar com o versículo 2 que diz assim: Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Ó, a orientação com relação às palavras, né? Lembra que eu falei que a gente não deve falar tudo aquilo que a gente pensa, mas a gente deve pensar em tudo aquilo que a gente fala. Então não é bom a gente sair falando, a gente sair agindo sem refletir, sem pensar nas consequências. Quais são as consequências disso aqui? Por mais que eu faça isso aqui agora e me parece ser bom, mas qual é a consequência? Qual é a consequência dessa escolha? Qual é a consequência dessas palavras? Qual é a consequência disso que eu estou fazendo? Peca quem é precipitado. Peca quem age por impulso. Por quê? Porque a pessoa não tem domínio próprio. A pessoa é dominada. E entenda uma coisa, se você não domina você mesmo, você não domina mais nada. Você pode ser gerente, você pode ser líder, você pode liderar o que for. Se você não é líder de si mesmo, querido, acabou. Se você não governa a si mesmo, você não governa mais nada. Então você precisa adquirir domínio próprio. Você precisa saber o que é que você fala, no momento que você fala. Você precisa ter consciência das suas ações, das suas consequências. Você precisa refletir, porque senão você vai viver tropeçando. Você vai viver se autodestruindo. Então, pense.
pense nos procedimentos, pense nas consequências, calcule, pondere. Claro que você não vai conseguir acertar tudo, prever tudo, mas tudo que você já aprendeu na sua vida, tudo que você já adquiriu de conhecimento, não erre. Olhe para o passado como um lugar onde você visita para relembrar quais foram as consequências das suas atitudes, o que foi que deu certo, o que foi que não deu certo. O passado não é para você viver lá, não é para você ficar gastando o seu presente vivendo no passado, mas é para você visitar e entender, peraí, o que foi que deu certo? O que foi que eu fiz que deu certo? O que foi que eu fiz que eu posso repetir? O que foi que eu fiz que me gerou aprendizado? Tá? Não é para você ficar se culpando, mas para você hoje partir de um princípio do que você já aprendeu, do que você já amadureceu, entendeu? Quando você recomeça, você nunca recomeça do zero, você recomeça baseado em um novo nível de maturidade, ou seja, porque você já aprendeu coisas novas. Então use isso a seu favor. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Facilmente uma pessoa que tem recursos, ela consegue muitas companhias. E quando ela acaba perdendo, ela percebe que na verdade não eram amizades, eram apenas pessoas que estavam ali desfrutando daquilo que ela tem, daquilo que ela tinha, daquilo que ela possuía, e não da presença dela. Talvez você tenha percebido em alguns momentos que muitos amigos de festa não eram os mesmos amigos no momento do desafio. Talvez você já tenha passado por situações em que você percebeu que talvez os seus amigos de festa, de baile, de copo, os seus amigos de sexta-feira não eram os mesmos amigos de segunda. Por quê? Porque existem muitas companhias quando tudo vai bem. A casa fica cheia quando há festa, celebração, quando há desfrute de alguma coisa. Mas quando o desafio bate a porta, quando as más notícias chegam, quando o vento vem, você percebe que muitos deles, a maioria deles, não estão presentes com você. Então a riqueza multiplica os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. No dia da calamidade é que você descobre quem é, quem não é. A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. Você vai ver que a Bíblia fala 2 vezes nesse mesmo capítulo sobre isso. Primeiro é esse: a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapará. Ou seja, há uma punição para aquela pessoa que fala mentira, que se coloca como testemunha de algo que ela não viu, de algo que ela não ouviu. Ela não ficará impune. Por mais que pareça que dos lábios dela saia verdade, ela não ficará impune, ela não escapará. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presente. Todo mundo quer estar perto daquela pessoa que banca, daquela pessoa que gasta, daquela pessoa que investe, do patrocinador, não é verdade? Quando tá tudo bem, tá todo mundo querendo ficar perto. Né? Todo mundo quer bajular, todo mundo quer dar presente, todo mundo dá risada, mas quando falta os recursos para aquela pessoa, aos pouquinhos, tem gente que tem tanta necessidade de aprovação que vive sem essa pessoa. Se mata para bancar os outros, para bancar a festa, para bancar aquilo ali, sabe? Para ter pessoas perto, para se sentir amado. Só que entenda uma coisa: as pessoas que estão próximas de você, porque você banca, ela não ama você por quem você é. Ela ama o que você proporciona. Ela ama o que você tem. Não é baseado no que você é. Então, assim, reflita. Vale a pena manter essas pessoas que estão comigo apenas pelo que eu tenho e não pelo que eu sou? Vale a pena sair dizendo sim para todo mundo? Abrir mão de mim mesma, me sacrificar para ter a aprovação dessas pessoas, para ter essas pessoas perto, para manter essas pessoas perto de mim? Vale a pena essa dificuldade em dizer não para agradar o outro? Pense sobre isso.
Pense sobre isso, se vale a pena. Você manter essa necessidade de agradar os outros. Por que essa necessidade de agradar os outros? Por que essa dificuldade em dizer não? Por que essa necessidade de bancar todo mundo para se sentir querido, para se sentir amado? Isso é uma mentira, você sabe que é mentira. Você sente que é mentira. São pessoas que quando você faz uma ligação, quando você manda uma mensagem que você está precisando, nunca estão disponíveis. E por quê? Por que estar disponíveis para essas pessoas? Por quê? Da onde está essa raiz de carência tão grande? Esse buraco tão grande que você precisa preencher, mostrando, entregando, depositando nos outros coisas que eles não fariam por você. Pense sobre isso. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. Adquira o conhecimento. É por amor a você mesmo. Sabe, a gente não perde nada em crescer cada dia um pouco mais. A gente não perde nada em cada dia crescer em graça e em conhecimento. A gente só tem a transbordar. A gente só tem a crescer, a gente só tem a ser cada dia mais livre. Livre principalmente aqui, ó. Existem muitas prisões dentro da gente que a gente nem sabe. Só porque não conhecemos. Só porque não governamos. Só porque não dominamos. Bom dia. Então a Bíblia faz questão de falar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui a verdade fala de Cristo, mas fala também do conhecimento. Quando você conhece algo, você não é mais prisioneiro. Tem uma frase que diz assim: eu libertei 1000 homens, libertaria outros 1000 se eles soubessem que eram prisioneiros, se eles soubessem que eram cativos. Sabe? Nós estamos dentro de prisões, muitas vezes nós não temos consciência. Por quê? Porque nós desconhecemos. E quando a gente desconhece dos nossos direitos, quando nós desconhecemos das nossas prisões, nós continuamos cativos. Nós continuamos escravos. Então, quanto mais você adquire conhecimento, mais livre você é. Quanto mais você conhece a si mesmo, mais livre você se torna. Das prisões que você mesmo se colocou diante das situações. Das mentiras que você acreditou que as pessoas disseram ao teu respeito. Das mentiras que a vida lhe apresentou como verdade, você acreditou por causa das circunstâncias. Então, adquire conhecimento. Renova, transforma a sua mente. Não se conforme com as coisas desse mundo. Não se conforme com as coisas que te aconteceram. Não se conforme com aquilo que ditam ao seu respeito. Mas renove a sua mente, transforme a sua mente. Seja transformado. A falsa testemunha, olha o versículo aqui de novo, não ficará impune, e o que profere mentiras perece. Uma pessoa mentirosa, ela não está evoluindo. Ela está, degradando. Uma pessoa que mente, ela está dia após dia definhando. Ela está dia após dia perecendo. Portanto, não se engane. Os frutos da mentira não é vida. Os frutos da mentira é a morte. É o definhar. Então, não ande pelo caminho da mentira. Não ande pelo caminho da soberba, da barganha. Não ande por esses caminhos. Pode parecer bom até um determinado lugar, mas vai fazendo com que a pessoa define, pereça aos poucos. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. E aqui você pode pensar em vários tipos de morte. Morte física, morte espiritual, morte familiar, morte financeira, morte emocional. Enfim, o que guarda o mandamento guarda a sua alma. E o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quando você guarda princípios, quando você guarda os mandamentos,
quando você, sabe, caminha ali por princípios firmados, fundamentados na rocha, você está guardando a si mesmo, a sua própria alma, seu próprio coração. Mas quando você despreza, você está praticamente cometendo um suicídio em alguma esfera, em alguma área da sua vida. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Tem uma frase que diz que quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Eu acredito que esse texto, que essa frase pode ter vindo dessa passagem, né? Porque aquilo que você faz para os homens, aquilo que você faz para os pequeninos, é como se você estivesse fazendo para Deus. Deus está vendo. Deus está vendo a obra de suas mãos. E Ele é recompensador. Aquilo que você semeia, você colhe. Quando você faz um bem a uma pessoa, você está fazendo um bem ao próprio Deus. Quando você entrega, quando você deposita sem esperar nada em troca, Deus está vendo aquilo que você está fazendo. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o íntimo do seu coração. E Ele está pronto a recompensar. Né? Ao Senhor você está emprestando e Ele lhe paga o seu benefício. E nós sabemos que tudo que vem das mãos de Deus vem muito, muito, muito maior do que o que saiu das nossas mãos. Muito, muito mesmo. Vem de uma maneira estrondosa, vem de uma maneira assustadora, vem de uma maneira grandiosa. Porque não tem como sair coisas pequenas de um Deus que é grande. Não tem como você esperar coisas pequenas de um Deus que é grande. Tudo que vem das mãos de Deus é super abundante, é grande, é muito grande. Das mãos de um menino saiu 5 pães e 2 peixinhos. Imagine isso. Ele entregou para Jesus. E retornou o quê? Muitos, 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 muitos cestos. A ponto da Bíblia falar que depois de ter alimentado mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ainda sobraram 12 cestos cheios. Da mão de uma mulher tinha apenas uma vasilhinha com um pouquinho de azeite, uma botija. Mas foi entregue nas mãos de Deus. E aquilo que era uma vasilhinha de azeite se tornou várias vasilhas cheias. E o azeite só parou depois que as vasilhas acabaram. O azeite só parou de derramar depois que as vasilhas acabaram. Porque não tinha mais vasilha para encher. Ou seja, nós apresentamos um pouco nas mãos de Deus. E Deus, Ele sempre nos devolve com muito. Jamais tenha medo, jamais tenha dúvida de entregar nada nas mãos de Deus, de semear nada no reino de Deus, de investir nas pessoas. Você está entregando, você está emprestando ao próprio Deus. A sua recompensa é certa. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. É aquela coisa, né? A gente faz muitos planos, muitos propósitos, a gente cria a nossa vida inteira. Nossa, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma. Mas os desígnios de Deus, o que vai prevalecer é o propósito, é o plano de Deus. Por mais que você faça planos, por mais que tenha propósito no seu coração, o que vai prevalecer é o caminho de Deus, é o propósito de Deus, são os planos de Deus. Tem coisas na sua vida que você vai planejar, mas que não vai, aos seus olhos, dar certo. Aos seus olhos não deu certo. Mas para Deus foi a estratégia perfeita para te conduzir para o caminho exato que Ele tem para a sua vida. Deus, Ele fala assim que Ele bem sabe os caminhos que Ele tem ao seu respeito. São caminhos de bem e não caminhos de mal. Caminhos de vida e não caminhos de morte. Caminhos para lhe dar o destino que você deseja.
Você traçou um plano baseado em chegar a um trajeto, baseado em chegar a um determinado local, mas aconteceu que muitas coisas fugiram dos seus planos. Não se desespere. Foi Deus te guiando pelo caminho e pelo propósito dele, para te fazer alcançar exatamente aquilo que você queria. Muito mais do que você imaginava, muito mais do que você planejava. O temor do Senhor conduz à vida, e aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. No Salmo 91 fala que mal nenhum te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos anjos ele dá ordem ao nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão pelas mãos, para que não tropeces com o nosso pé em pedra. Existe uma promessa, uma cobertura sobre as nossas vidas, mas nós temos que estar debaixo desse esconderijo, nós temos que estar debaixo dessa proteção. É uma escolha nossa. O esconderijo está lá. Nós escolhemos se nós ficaremos lá ou se nós ficaremos de fora. É uma escolha nossa. Existe um esconderijo, existe um lugar de refúgio, existe um lugar secreto, mas esse lugar só acessa quem quer. Nós não somos obrigados a irmos para esse lugar. Nós escolhemos ir para esse lugar. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Gente, olha o nível de preguiça que uma pessoa pode ter. De pegar algo e ter preguiça até... Gente, o preguiçoso tem preguiça até para comer. O preguiçoso fica cansado sem fazer nada. Jesus, a Bíblia abomina o preguiçoso, tá? Levanta, faz as tuas coisas. Tu quer ver o resultado? Levanta e faz, querido. Não espera não. Que preguiça é essa? Não é de Deus não esse negócio. Como é que tu quer ter as coisas se tu não quer levantar para agir? Age, rapaz. Levanta, toma um rumo na sua vida. Até quando você vai ficar esperando as coisas cair do céu? Levanta. Levanta, começa a agir que você vai ver os resultados. Para de ficar esperando as coisas. Para de ficar esperando as coisas cair da sua mão. Para de ficar nessa vidinha de se acostumar com o que você tem. Haja. Muda de vida. Cresce. Evolua. Vai ficar se acostumando com isso até quando? Vai ficar vivendo essa vidinha medíocre até quando? Levanta. Prospera os teus caminhos. Cresce. Não seja acomodado. Busque mudança, busque transformação, busque crescimento, busque resultados. Saia da sua zona de conforto. Quando ferires o escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. E repreende o sábio e crescerá em conhecimento. Quando você repreende o tolo, você além de deixá-lo ainda mais tolo, você ainda vai causar briga. Ele ainda vai brigar com você, ele ainda vai achar você ruim. Mas quando você repreende o sábio, ele cresce em conhecimento. Que ele entende a repreensão como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de evolução. Portanto, repreende o sábio e ele crescerá em conhecimento. Você gosta de ser repreendido? Claro que em algum nível gera aquele desconfortozinho, né? Vai te mobilizar para alguma mudança, mas vai te gerar um crescimento. Quando você começa a enxergar repreensão como oportunidade de crescimento, como as dificuldades como oportunidade de crescimento, problemas como oportunidade de crescimento, querido, já foi. Você já pegou aí macete para a vida, sabe? Você já virou aí chave para sair destravando aí tudo que vier na sua frente. Por quê? Porque você não vai encarar as coisas como algo que veio para te destruir, mas como oportunidade que veio para te fazer crescer ainda mais. Ah, tem esse problema aqui? Vou resolver, vou ficar mais sábio ainda. Vou ficar mais competente ainda, vou ficar mais forte ainda. Vou ficar mais maduro ainda. Ah, vê esse problema aqui, vê essa situação aqui, vou ficar melhor do que eu já era. Vou ficar mais resistente do que eu já era. Mais inteligente do que eu já era.
Vou adquirir mais conhecimento do que eu já tinha. Vou fazer conexões com mais pessoas do que antes eu tinha. Vou buscar mais pessoas para aprender mais oportunidades de conhecimento, mais oportunidades de trabalho, enfim. Quando você enxerga com essa perspectiva, já foi, você vai resolver as coisas com muito mais agilidade, com muito mais facilidade. Você vai ficar muito mais forte diante das coisas, diante dos desafios. Por quê? Porque a sua chave é diferente, virou aí algo dentro de você que vai te tornar uma pessoa diferente. Portanto, encare assim a vida. Encare assim, desafios sempre vão acontecer, mas os desafios são oportunidades para nos levar para um novo nível. É como um jogo de videogame. Cada nova fase vai requerendo desafios maiores, vai requerendo de nós mais habilidade, mais rapidez, mais agilidade. A vida é assim, são fases, são ciclos. E quanto mais você vai crescendo, mais você vai evoluindo. Você vai mudando de fase. Você vai mudando o seu nível de entendimento. Quem era você antes de uma determinada situação desafiadora? Muito mais fraco, né? Muito menos forte. Muito menos maduro. E depois que você passou? As situações desafiadoras são verdadeiros divisores de águas nas nossas vidas. Existe um antes de nós e existe um depois daquilo que aconteceu. Existe um antes, né? Uma versão nossa antes daquilo ter nos acontecido e uma versão depois. Não tem como sermos as mesmas pessoas depois de passarmos por algo que veio para nos transformar. A não ser que nós não tenhamos tirado aprendizado nenhum. E aí eu tenho uma notícia para te dar. Se você não aprendeu nada com o que te aconteceu, a vida vai te trazer outra situação igual ou semelhante para te ensinar. Que o propósito dos desafios são esse, te ensinar, nos ensinar. Então aprenda, cresça, para você sair de fase logo. Peraí, o que é que eu tenho que aprender com essa situação aqui? Alguma coisa essa situação está querendo me mostrar. Alguma coisa isso aqui que está acontecendo está querendo me ensinar. Mas quando nós ignoramos, queremos tapar os olhos, empurrar as coisas com a barriga, infelizmente aquilo vai continuar se repetindo e vai se repetindo de uma maneira ainda mais forte, vai se repetindo de uma maneira ainda mais dura, para ver se a gente desperta, para ver se a gente entende o que é que a vida está querendo me dizer com isso, o que é que a vida está querendo me mostrar com isso. Por que que isso se repete na minha vida? Por que que eu atraio essa situação? Por que que eu atraio essas pessoas? Por que que eu atraio isso? O que é que a vida está querendo me dizer? Aonde que eu preciso mexer? 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 Tá entendendo? A vida é isso. Ela é uma professora. E nós temos que ser excelentes estudantes. Se nós não aprendermos a prova, nós vamos repeti-la. Se nós não aprendermos as lições, nós vamos repetir de ano. Então aprenda logo. Erre logo para acertar logo. E passar de fase logo. Tá bom? Beijo no seu coração. Uma ótima sexta-feira. Deus nos abençoe. Faça uma ótima sexta-feira. Transborde na vida de alguém hoje. E que você tenha um ótimo dia. Faça um ótimo dia. Até amanhã, se Deus quiser.